Graça e paz em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma declaração na presença dos amados, dizer para a igreja, para todos vocês que estão aqui, e para as potestades e principados, que Jesus é Senhor, Jesus é Deus, Jesus é Rei, e o nosso Deus reina para sempre. Amém? Glória a Deus. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Amigo é um nome que se dá a um indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, consideração e respeito por outra pessoa. Isso é um amigo. Amigo é aquele que possui uma grande afeição por uma ou mais pessoas, que é leal, que protege e que faz o possível para ajudar sempre. Isso é um amigo. Para denominar uma pessoa de amigo, não necessariamente os indivíduos precisam se conhecer há muito tempo. Muitas amizades começam repentinamente e ganham importância por diversos motivos. Amigo é aquela pessoa que se confia acima de qualquer coisa, que está sempre disposto a ajudar, seja em situações boas ou em situações ruins. Para chamar alguém de amigo, não necessariamente precisa ser apenas um conhecido. Existem muitos familiares, como primos, tios, os pais desse indivíduo podem ser considerados um amigo por sua postura, por seu jeito de agir, por ser sempre alguém que está disposto a conversar e a ajudar. Em alguns momentos, o amigo não precisa ter necessariamente os mesmos gostos e vontades. E em certos casos, é esse exatamente o fato que os une. O amigo não precisa ser alguém completamente idêntico. É aquele que tem o poder de acrescentar ao outro com suas ideias, momentos de vida, informações e etc. Ou apenas alguém para dividir momentos e sentimentos. Jesus teve um amigo assim, ele se chamava Lázaro. Um dia esse amigo, ele adoeceu. Vamos ler o texto? João capítulo 11. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e os enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta, a irmã de Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judeia. Eles disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo.
Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Jesus disse, os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até lá. Amém. A história você já conhece, a história de Lázaro, como eu acabei de ler parte dela. Você se considera amigo de Jesus? Você se considera amigo de Jesus? Você anda com Ele? Você conversa com Ele? Você se alegra com Ele? Se você faz todas essas coisas com Ele, você pode se considerar amigo dEle. Daí vem uma pergunta para nós: como está a nossa vitalidade espiritual? Como está o seu relacionamento de amizade com Jesus? Às vezes, nos sentimos tão fraquinhos, né? Tão doentes espiritualmente. Parece que somos até como aqueles carros velhos que só pegam no tranco, só se empurrar. Fulano, vamos para a igreja. Não, pois ore por mim, estou cansado. Mas estamos juntos. E só pega, né, no empurrão. Estamos doentes emocionalmente falando, doentes espiritualmente falando. E a notícia da enfermidade de Lázaro chegou até Jesus. Mestre, aquele que tu amas está enfermo, está doente. Essa noite nós vamos refletir sobre o que pode enfraquecer a nossa relação com Jesus, com Deus. O que é que enfraqueceu você? Talvez porque você não tenha priorizado o chamado de Deus na sua vida. Talvez porque você não tenha dado a devida atenção ao seu relacionamento com Deus, ao seu relacionamento pessoal com Jesus. Talvez você não tenha dado atenção às vezes que você deixou de orar, às vezes que você deixou de ler a Bíblia, às vezes que você deixou de louvar a Deus e engrandecer a Ele com as suas ações, com o seu louvor. Quando nós não priorizamos o nosso chamado, nós adoecemos. Somos chamados para estar no lugar certo e com a pessoa certa. Talvez você já tenha escutado essa frase: o melhor lugar para se estar é aos pés do Senhor. Amém? O melhor lugar para se estar é aos pés de Cristo, é aos pés do nosso Senhor. A melhor companhia é a dele. E quando você não prioriza o chamado, você adoece. Espiritualmente falando, você adoece. Lázaro poderia ter se tornado um personagem mais relevante do que ele foi se tivesse priorizado o chamado. Fala, pastor, você foi longe agora. Não me entendam mal. Nós entendemos que Lázaro era amigo pessoal de Jesus. Um amigo pessoal, um amigo íntimo. Você relata os seus planos a ele. Você conversa com ele.
Não há segredo entre amigos. Mas analisando a Bíblia, a palavra de Deus, alistando a lista dos apóstolos, nós não vemos o nome de Lázaro. Como diz o nordestino, oxe, que é isso? É verdade, o nome de Lázaro não está lá nos apóstolos. Jesus era amigo dele, conversava com ele, frequentava a casa dele. As suas irmãs declararam, o texto diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus. Tu és Yeshua HaMashiach. Mas Lázaro não está entre os 12. Nós temos que priorizar o nosso chamado, dar atenção ao chamado do Senhor, ser incluído nos seus planos. Senhor, me inclui nos teus planos. Senhor, me inclui nos teus projetos. Senhor, eu quero participar dos teus planos. Senhor, eu quero estar no lugar certo e na companhia da pessoa certa. Senhor, eu quero estar aos teus pés. Senhor, eu quero estar aos teus pés. Não basta ter o conhecimento que Ele é o Messias. Não basta ter o conhecimento que Ele é o Filho de Deus. Não basta ter o conhecimento. É preciso ter um relacionamento pessoal com Ele. É preciso orar. É preciso ler. É preciso ouvir. É preciso adorá-lo e louvá-lo. Porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Aleluia. Outra coisa que enfraquece, que nos faz enfermar espiritualmente falando, é parar de expressar louvor ao Senhor. Louvar não é apenas cantar uma música, mas vai além. É uma atitude de gratidão e adoração. É o reconhecimento de atos realizados em nosso favor. É dar a Deus o reconhecimento. Eu conheci uma irmã lá em Cruzeta, quando era missionário em Cruzeta, que ela vinha dar testemunho na igreja, e eram testemunhos tão simplórios que a gente ficava achando graça. Mas a gente ria maravilhado, porque ela via a ação de Deus em pequenas coisas e glorificava a Deus por isso. Um exemplo, ela era uma mãe sozinha com 2 crianças. E quando a torneira vazava, ficava pingando, ela orava a Deus: Senhor, manda alguém lá em casa para trocar a carrapeta da torneira, porque eu não consigo. E ela orava aquela semana até que Deus mandava uma pessoa lá, e ela pediu o favor e a pessoa fazia o favor de trocar a carrapeta. E na igreja ela dava o testemunho. Quando a gente perguntava, tem alguém que gostaria de testemunhar? Ela levantava a mão. Aí ela vinha ela para frente da igreja e contava isso. Eu digo, meu Deus, ela vê a ação de Deus nas pequenas coisas, um coração grato. Ela conseguia enxergar a ação de Deus nas pequenas coisas. Às vezes nós não enxergamos, nós queremos glorificar a Deus nas grandes coisas. Se um grande milagre, um grande episódio sobrenatural acontecer, aí o nosso coração diz glória a Deus. Mas essa irmã nos ensinava essa lição, ser grato a Deus nas pequenas coisas, e ela louvava a Deus e bendizia a Deus pelos pequenos milagres que ocorriam na vida dela. Isso é louvar a Deus. E quando isso cessa em nós, adoecemos. Ficamos enfermos espiritualmente.
porque não conseguimos ser sensíveis para ver o agir de Deus nas pequenas coisas. O que aconteceu com o pastor Maximiliano é para nos lembrar que nós não somos nada. A nossa vida é como uma vela, está acesa, de repente pode se apagar. De repente pode se apagar. Todos os nossos planos é correr atrás do vento, se nós não estivermos em dia com Deus. Quando nós paramos de refletir na palavra de Deus, também enfermamos. A palavra tem que ser ouvida. A palavra tem que ser lida. A palavra tem que ser praticada. Praticada. Quantas vezes nós deixamos enfermar porque abandonamos a palavra de Deus? Porque não as lemos mais? Porque não ouvimos mais? Porque não praticamos mais? Adoecemos também quando paramos de acolher a Jesus. Lázaro, ele acolhia Jesus em casa. Acolha Jesus em seu coração e em sua vida. Como nós acolhemos Jesus? Quando nós ouvimos a sua palavra. Quando nós cultivamos um relacionamento pessoal com Ele. Quando oramos. Quando falamos dele aos nossos filhos, aos nossos vizinhos, aos nossos pais, aos nossos entes queridos. Então levamos Jesus para casa, nós acolhemos a Jesus. Se você se sente frio, se você se sente frio na fé, enfermo espiritualmente, você já foi mais ativo na obra e hoje não é. Você sente que está morrendo espiritualmente. Jesus, seu amigo, Jesus, seu amigo, tem uma palavra para você. Ele diz aqui no texto de João 11, ele diz: esta enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade não é para a morte. Você está se sentindo enfermo, espiritualmente, frio, sem vontade de adorar, de cultuar, de ler a palavra. Seu relacionamento pessoal com Deus está esfriando. A palavra de Jesus para você é essa nessa noite. Essa enfermidade não é para a morte. Creia e você verá a glória de Deus. Creia e você verá a glória de Deus em sua vida. Lázaro foi colocado em um sepulcro. Uma gruta com uma pedra como porta. Veja aí, verso 38 do capítulo 11. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à porta, à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias. Talvez o inimigo das nossas almas, Satanás, tenha sussurrado ao seu coração por diversas vezes e de diversas maneiras: para você não tem mais jeito. Para você já está no final. A palavra de Deus diz para você: essa enfermidade não é para a morte.
Aquilo que parece impossível para você é perfeitamente possível para Deus. Aquilo que parece impossível para você é perfeitamente possível para Deus. Lázaro foi colocado no sepulcro, um lugar escuro, um lugar de trevas, um lugar vazio, sem vida. O sepulcro não é o seu lugar, amém? O sepulcro não é o seu lugar. Você é amigo de Jesus. Você é amigo de Jesus. E Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Você está enfermo espiritualmente? Então prepare-se para ouvir a voz do Senhor. Você está enfermo espiritualmente? Está naquele lugar sombrio? Então prepare-se para ouvir a voz do Senhor. Olha o que diz o verso. Disse-lhe Jesus, verso 40, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Mesmo na sua frieza, você continua crendo? Então, tire a pedra. Tire a pedra. Remova a pedra da incredulidade. Creia no milagre do Senhor. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviastes. Depois de dizer isso, ele bradou: diga ao seu coração agora, prepare-se para ouvir a voz do Senhor. Prepare-se para ouvir a voz do Senhor. Lázaro estava lá no túmulo e tiraram a pedra. Vamos pedir ao Espírito Santo que trabalhe em nossos corações. Baixe a cabeça agora e feche os seus olhos. E vamos orar ao Senhor. Aleluia. Oh Deus amado, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quando o Senhor subiu aos céus, nos prometeu que enviará, que o Senhor, Pai, enviaria o seu Espírito para estar conosco, nos ensinando, nos exortando, nos consolando. E nós cremos que o Espírito Santo está aqui em nosso meio, falando ao nosso coração. Vai, Espírito Santo, trabalha agora de maneira eficaz nos nossos corações, porque nós queremos ouvir a voz do Senhor, nós queremos ouvir o chamado, nós queremos priorizar o chamado teu na nossa vida. Ah, coração, prepare-se para ouvir a voz do Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Lázaro teve a segunda chance de vida. E Deus em Jesus está dando a você hoje uma segunda chance também. Então, onde estiver, prepare-se para ouvir o chamado. Aleluia. Jesus, nesta noite, quer ressuscitar o seu ânimo. Está cansado, está se sentindo fraquinho, está enfermo espiritualmente. Jesus quer ressuscitar o seu ânimo. Ele quer dizer, Ele quer dar novas forças e vigor, renovar a sua fé. Então diga para si mesmo: eu estou pronto para ouvir o chamado. Eu estou pronto, Senhor,
chama-me, chama-me, Senhor. Então Jesus, diante daquele túmulo, bradou: Lázaro, vem para fora. Amigo, vem para fora. Amigo, saia deste lugar de comodismo e vem para a obra. Amigo, saia do sepulcro e vem para fora. Aleluia. Se você ouviu o chamado, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Se você estava se sentindo fraquinho, enfermo, desanimado, ouça o chamado do Senhor. O sepulcro não é o seu lugar. E Ele diz: amigo, vem para fora. Tem alguém nessa noite que ouviu o chamado do Senhor e quer vir para fora? Fomos chamados para vir para fora. Eclesia, igreja, sentido original da palavra, são os chamados para fora. Chamados para exercer um ministério, chamados para exercer a vocação. Não se deixe enfermar, mas cultive um relacionamento pessoal com Jesus. E se você estava se sentindo fraquinho espiritualmente, caído, sem forças, hoje o Senhor está dizendo: vem para fora. Não interessa se você é crente há tantos anos, não interessa se você é de outra igreja, de outra religião. Eu quero dizer a você nesta noite, se você ouviu o chamado de Deus para a sua vida, Ele quer renovar a sua fé. Se você estava se sentindo assim, nós queremos orar por você. Vamos ficar de pé? E nessa oportunidade que a igreja está de pé orando, se você sentiu de Deus o desejo, se você sentiu de Deus o chamado, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Não vai doer nada. Nós vamos orar pela sua vida, para que o Senhor lhe fortaleça, lhe sustente, pois você é amigo do Senhor e Ele lhe ama. A Bíblia diz que quando Ele soube do estado de Lázaro, Ele chorou. Ele se comoveu profundamente, porque Ele não quer ver você, amigo, nesse estado. Ele lhe chama para fora. Vamos orar. Amado e eterno Deus, Pai bendito, a Tua palavra foi semeada nesta noite. Jesus é Senhor. Ele ressuscitou a Lázaro dos mortos. O impossível aconteceu. Aquilo que parecia impossível aos homens aconteceu. Pai amado, faz o milagre, Senhor, na vida daquela pessoa, ó Deus, que está se sentindo enfraquecido. Visita-o, ó Deus, de maneira especial e chama para fora, para que ela venha te servir com ousadia, intrepidez, coragem e força do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém nessa noite que gostaria de vir à frente e receber uma oração? Se sentiu fraquinho e deseja receber a dinamis de Deus, uma oração para você sair daqui fortalecido. Tem alguém? Se não tem, Deus lhe conceda outras oportunidades. Amém.